Olá, boa tarde, estamos ao vivo! E aí, como que está? Conta pra mim como que está nesses dias de fechamento. Nesse dia, né? Hoje é fechamento para muitas empresas no setor comercial. Hoje é um grande dia, hoje é aquele dia decisivo. Hoje a energia ela tem que estar lá em cima a todo vapor. Gente, eu quero pedir aqui para vocês, até a minha voz está um pouco rouca ainda, né? Eu passei aí por uma semana desafiadora, uma semana com muita gripe, né? A família inteira em casa ali acabou pegando essa gripe, mas graças a Deus nós estamos bem agora, se recuperando. Então a voz ainda tá um pouquinho rouca, mas se recuperando. E conta pra mim, nesse dia de fechamento, como que você está? Já chama mais gente para ouvir essas técnicas, essas abordagens, né? Como a gente pode ser mais assertivo no telefone no dia de fechamento? Como ser mais assertivo no telefone no dia do fechamento? Como ter mais persuasão no dia do fechamento através do telefone? Então, uma das coisas que eu sempre falo e eu fiz e faço é criar uma conexão genuína com o cliente. O cliente ele precisa entender que você está a favor dele e não contra ele. Então, essa conexão, esse rapport imediato no dia do fechamento, ele é muito importante. Quando você realmente liga para o cliente falando que você quer apresentar algo a ele, uma oportunidade, mas uma oportunidade verdadeira, uma oportunidade que vai ajudar ele nesse processo, no projeto, na solução que ele precisa. Então, criar essa conexão genuína é a primeira dica para um bom fechamento, para uma boa ligação nesse dia de fechamento. Então, crie uma boa conexão, seja genuíno com seu cliente o tempo todo. E discutir estratégias de perguntas relevantes. Olha só, isso mesmo. Como assim? Você vai fazer perguntas relevantes para seu cliente dentro da estratégia que ele abordou com você durante o processo do atendimento. Eu falo que a primeira coisa no dia do fechamento é você entender para quem você vai ligar. Hoje é dia de fechamento, então você tem que já separar as pessoas que você irá ligar. Então hoje não é aquele dia da prospecção, de novos agendamentos. Hoje é aquele dia que você separa aqueles contatos que você já falou anteriormente. Aqueles contatos que você vai ligar já falando da estratégia que vocês já traçaram. E ficou ali um período de se pensar. E aí você estabelece essa conexão genuína com perguntas relevantes, falando com o seu cliente num tom de entusiasmo. Então a gente entende que que você precisa, dentro da ligação de fechamento, você precisa estar num tom de entusiasmo. Você precisa levar essa oportunidade para o cliente num tom de entusiasmo. E comece com perguntas. Comece se conectando genuinamente com o seu cliente. Não ligue já direto, falando direto do fechamento. Vai criando esse rapport, vai criando essa conexão genuína e aí sim você entra nas perguntas relevantes de interesse do próprio cliente. Olha só que interessante. Dentro do fechamento, a gente pode abordar aqui esse tom de entusiasmo da voz que a gente fala, porém, quando você vai ali no final, que você já entregou a estratégia, que você já deu para ele tudo aquilo que você já fez nos atendimentos anteriores, no final você vai num tom mais persuasivo, num tom mais, não digo, pode ser que ele chegue a ser até um pouco agressivo, mas é um tom que você tem que falar com autoridade. Então, no final, você vai com esse tom de autoridade para o seu cliente no fechamento, tá? E não esqueça
esqueça também, você não pode esquecer de forma alguma de recapitular os benefícios e o valor que o teu produto trouxe, né, para o seu cliente. Então, na ligação, você pode usar também essa abordagem no fechamento, recapitulando todos os benefícios e o valor que o teu produto agregou a ele. Então, só recapitulando aqui o que a gente está falando. Hoje, as ligações ela tem que ser feita para aquelas pessoas que você já entrou em contato e já atendeu. Então, nesse momento, no segundo momento, você recapitula tudo que você entregou de benefício, destacando o valor do teu produto mais uma vez para o teu cliente. Enquanto você estiver falando aqui, nessa segunda etapa, é também com uma voz de entusiasmo, como se você estivesse contando uma novidade para o seu cliente. E não esqueça também, né? Você não pode esquecer de mostrar especificamente como o teu produto atende à necessidade do cliente. Qual é o valor, né? O que ele vai ganhar comprando? Você não vai falar assim, o que você vai ganhar, mas você expressa isso na ligação com um tom de entusiasmo, o que ele vai ganhar sendo seu cliente e o que ele perde deixando de ser seu cliente. Então você vai demonstrar tudo isso num tom de entusiasmo. E aí nós vamos para uma proposta clara e você supera as objeções, né? Chega nessa hora das objeções, com certeza o coração treme, a voz treme. Tenho certeza que você deve passar por isso aí. E aí aquela pressão toda, né, do dia, do fechamento. Mas deixa eu te falar, uma coisa você tem que pôr em mente: objeção não se quebra. Tudo que quebra é atrito. Então a objeção você não quebra ela, a objeção você contorna ela. Então você contorna para que o seu cliente venha para você, para que seu cliente fique do seu lado. Lembrando que a primeira dica é conexão genuína, a segunda dica é você mostrar o valor, o benefício do teu produto, relembrar isso tudo numa voz de entusiasmo. E a terceira agora é a proposta clara e superar as objeções. Você vai contornar as objeções agora na hora do fechamento. Então, não use palavras complicadas, seja simples. Eu falo assim, o teu produto você tem que vender tanto para um doutorado como para uma criança. Então, se você consegue trazer essa linguagem mais simples, é melhor no fechamento. Eu digo porque quando você vai passar para o teu cliente, ele precisa realmente entender o que você está falando. E essa comunicação, o comunicador, você é o comunicador na hora de ligar. O comunicador tem a obrigação de fazer com que o outro entenda o que ele está falando. Então, se o outro não entendeu o que eu falei, é porque eu não passei a minha mensagem clara. Então, seja simples. Quanto mais simples, melhor vai ser na hora do fechamento. Lembrando que aqui nós continuamos com uma voz, nós mantemos uma voz de entusiasmo, uma voz alegre, uma voz calma, mas com entusiasmo. E aí, nós vamos aqui, nós vamos para o fechamento, né? Depois de você juntar tudo isso, nós vamos para o fechamento. Então, aqui você assume a venda. Como? Você vai fazer perguntas no telefone, perguntas fechadas. Na hora do fechamento, você acaba fazendo perguntas fechadas. Ficou claro para você? Isso, o que eu te passei aqui agora, nesse momento, vai resolver o que você precisa? Se não for por esse caminho, você tem outro caminho a seguir? Então, você vai fazendo aqui as perguntas para o seu cliente, perguntas fechadas na hora do fechamento. Pode fazer perguntas abertas, mas antes do final, antes dessa parte final, trazendo a consciência do que realmente ele está trazendo de objeção para você saber se aquela objeção que ele está passando para você é uma objeção verdadeira ou se é uma objeção apenas que ele não quer falar real, o que ele realmente
tá sentindo naquele momento. Por exemplo, tem produtos que o cliente não tem o dinheiro, mas ele não quer falar para você que ele não tem o dinheiro, né? Então, você pode, se você consegue dar desconto no teu produto, ou se você consegue ajustar o valor da tua mercadoria, né? O valor do produto, do serviço que você está prestando, que você está ligando para fazer o fechamento, você pode perguntar para ele, entendo, vou usar um nome fictício aqui, entendo, Manuel, que você me falou de valores, que o valor não fica dentro do seu orçamento, mas se eu resolver isso para você, nós podemos dar continuidade ao fechamento? Então você vai fazendo essas perguntas para que você traga a realidade, se realmente que aquilo que ele está falando para você é verdadeiro ou não. Você vai trazendo essa clareza também para dentro da negociação. E isso tudo, lembrando sempre com uma voz de entusiasmo, com uma voz alegre, com uma voz realmente ali que agrade nesse momento, né? Porque você precisa tirar e estar do lado do seu cliente, você precisa tirar essas informações dele para que quando você vai pro fechamento, usando a tonalidade de voz de autoridade, ele já tenha criado esse rapport, ele já está dentro da tua frequência e aí o fechamento é só uma questão de tempo. Eu já fechei alguns contratos grandes por telefone de clientes que nunca me viram. Então eu já fechei aí mais de milhões e milhões, né, de vendas no telefone, principalmente na área que eu trabalho hoje, né, na área que eu sou gestora, consórcio. Já fechei consórcios de milhões no telefone sem a pessoa nunca ter me visto. Então, por quê? Por saber essas técnicas, por abordar essas técnicas e ser assertivo na persuasão ao telefone. Realmente é uma ferramenta fantástica e ela precisa ser usada da melhor maneira possível, porque isso vai ajudar você a ter mais dinheiro, a ter mais vendas e ajudar muito mais pessoas com o produto que você tem, com o serviço ou o produto que você tem, que você leva para os seus clientes. E com certeza, né, os nossos clientes, eles merecem o nosso melhor, eles merecem a nossa excelência, né? E a sua família e todos aqueles que você ama também merecem, porque quando você se aprimora, quando você se torna melhor a cada dia, é isso que você está fazendo, né? É uma questão do outro sempre. Então no telefone não é diferente e na hora do fechamento também não é diferente. E ouvir atentamente. Então vamos agora para a próxima dica, ouvir atentamente. Vendedores têm o costume de falar muito e ouvir pouco. Então, nesse momento, quando você faz uma pergunta num tom mais caloroso, você para e você ouve. Você ouve o que o seu cliente está falando, você presta atenção no que ele está falando e aí você pode usar até mesmo essa conversa, esse ouvir dele, você usa isso no fechamento, tá? Então, façam perguntas claras e diretas, né, no momento certo, obviamente. Deixa o cliente falar e daí no momento certo você vai lá e faz uma pergunta dentro do que ele estava falando com você. Não abra caixas na hora do fechamento. Então o vendedor ele tem o costume às vezes de abrir várias caixas e apresentar para o cliente aquilo que ele quer vender, por exemplo, né? O cliente está falando que ele quer, vou trazer para minha área, que ele quer um carro, mas eu quero vender a casa. Ele está ali me dizendo que ele quer trocar de carro, que ele quer viajar. Ele fala de viagem o tempo todo comigo, mas eu insisto ainda em ir para o lado do imóvel, né? E assim pode ser no seu serviço. Você pode ter um leque de produtos e o cliente está te dando, ele está falando com você o que ele precisa e você está querendo vender outras coisas. Não que você não vá vender, mas primeiro crie o rapport, seja genuíno, traga o cliente para você, contorne a objeção e aí sim, você tendo o cliente com você na tua frequência, o fechamento ele vai ser muito mais tranquilo. Então essa abordagem ao telefone no fechamento, ela é muito importante, Lembrando que a tua mentalidade hoje, ela tem que ser uma mentalidade de fechamento. Você tem que começar já na tua mentalidade. Como está hoje a sua energia, a sua frequência? Nós estamos falando de fechamento, então como que você vai ligar para o teu cliente? Se você ligar para o seu cliente
com um tom triste, ai meu Deus, final de mês, não consegui vender nada. Então assim, não, hoje é dia realmente você aumentar a tua frequência, e aí entra dentro das técnicas, temos várias técnicas para que isso seja, né, para que a tua mentalidade esteja positiva nessa hora, mas com certeza você deve ter uma música, você deve ter algo que te anime, uma pessoa, alguém, para que você possa realmente se energizar nesse dia e vender muito aí usando essa ferramenta fantástica que é o telefone. E quando eu digo ouvir atentamente, é você se preocupar com o que o cliente realmente está se preocupando. Você realmente se preocupa com o que o cliente está se preocupando, ou você simplesmente só quer pensar no seu produto e em vender? Então temos ali várias formas de chamar o cliente para você, porque mesmo que o cliente não feche com você e você crie todo esse rapport, você crie toda essa conexão genuína, esse cliente pode se tornar um grande parceiro seu. Então a importância de fazer o certo, a tonalidade certa, a voz certa, a emoção certa para trazer esse cliente, mesmo ele não se tornando um real cliente, ele pode ser um grande parceiro, um grande recomendador seu, tá? Então essas etapas são importantíssimas e nós não poderíamos deixar de falar dela. E seja persistente, mas não insistente. Então seja persistente, faz sentido para você, use essa frase na hora da abordagem. Mas até aqui ficou claro o que eu te falei? Sim, eu te entendo, eu te compreendo. Essas são palavras que você pode usar e trazer para você o cliente. E seja persistente, persista, mas não seja aquela pessoa insistente a ponto de quebrar, de criar um atrito e o teu cliente nunca mais querer ouvir falar de você, né? Então, ter essa moderação, ser moderado e com certeza essa conexão genuína vai te ajudar muito nessa parte. Faça uma interação com que o teu cliente ele fique pensando no como o teu produto pode resolver a solução dele, e se ele não tomar a decisão naquela hora, ele realmente vai ter um grande problema lá na frente. Então essa é a sensação que ele tem que sair. Eu sempre dou o exemplo do médico, né? Quando nós vamos a um consultório médico, eu vou ao médico, eu chego no consultório do médico, ele já sai falando o que eu tenho? A Regiane entrou aqui agora, ela tá com dor no dedão. Não, ele vai me examinar, ele vai fazer perguntas. Então é isso que nós temos que fazer, perguntas investigativas para que eu realmente saiba a dor do meu cliente. E outra, se eu for no médico, eu sair de lá com a receita, se eu não passar na farmácia e eu não comprar o remédio, quem vai se prejudicar sou eu. Então é assim que o seu cliente tem que sair depois de uma ligação de fechamento. Se ele não fizer aquilo com você naquele momento, não fechar com você naquele momento, a sensação que ele tem que ter é: poxa, eu preciso disso e se eu for embora sem isso é eu que vou me prejudicar. E é pensando nisso que você tem que tirar essa questão da rejeição, né? Que o não, se ele falar não para você ali, ele tá falando não para ele mesmo, pro projeto dele, para a solução que ele não vai ter através do seu produto. Lembrando aqui, gente, que nós estamos ainda no ponto de usar a entonação e a emoção simpática, aquela emoção calorosa, né? Então, aqui ainda estamos nessa fase. Aí, quando você vai, né, pro plano de ação, pro remédio, já diagnosticou, já sabe o que ele precisa, você vai agora aqui pro remédio para o seu cliente. Aqui você usa uma voz de autoridade. Aqui você usa uma voz, uma tonalidade de autoridade. José, eu entendo que você me falou que você precisa pensar mais um pouco, mas deixa eu te perguntar, se você não tomar essa decisão hoje, o que impacta na tua vida? O que vai mudar na tua vida?
Mas se você continuar fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões diariamente, você vai conseguir atingir o que você precisa? Então nós temos que ter essa voz agora de autoridade para poder realmente chamar a atenção do cliente aqui e ele entender que é você quem está dominando a situação, tá? A voz de autoridade é uma voz firme, uma voz mais firme e uma voz com certeza. Sabe aquela voz de certeza? E aqui entra, né, com certeza, quando você vai abordar essa técnica de ter uma voz mais de autoridade, entra a autoconfiança. E isso aqui é um assunto que dentro do dia 7, 8 e 9 nós vamos trabalhar isso, né? A autoconfiança. Como eu me sinto autoconfiante? Como eu consigo fazer essa entrega da minha tonalidade de voz na hora do fechamento? Você, vendedor, sabia que pode estar perdendo muitas vendas por não estar sendo autoconfiante? E aí a sua voz, na hora da entrega final, na hora do fechamento, você está perdendo o controle da situação e o cliente toma a frente e você acaba perdendo a sua venda. Então você sabe criar um rapport, você cria uma conexão genuína, mas na hora do fechamento acaba que você não consegue fazer o fechamento por não ter essa autoconfiança. E nós temos técnicas para isso, né? Então dia 7, 8 e 9 eu estarei trazendo essas técnicas para você ser mais assertivo, fazer mais vendas e com isso as consequências serão viajar mais, aproveitar mais, realizar seus sonhos também, porque você também merece. Gente, essa era a dica do fechamento de hoje. Muito feliz em participar aqui com vocês, né, nessa live de fechamento. Abri aqui uma live rápida para falar e dar dicas sobre fechamento. Espero que tenha ajudado você. Espero que você possa compartilhar com pessoas que você quer que cresça, porque são dicas preciosas e que hoje vai fazer diferença para você. Um bom fechamento, um bom dia 30, né, com esse sol maravilhoso, esse dia maravilhoso, que você possa vender muito e venda muito mais por telefone. Se liga, venda mais por telefone.